Fala, meu irmão. Beleza? Conversar um pouquinho sobre isso tudo que está acontecendo, né? Eu quero dizer que muitas vezes parece até que eu sou inimigo de todos, mas não, meu irmão. Eu amo demais. Eu amo tanto que às vezes eu pergunto para Deus, Deus, por que isso? Mas Ele fala, é porque você ama. Então, tudo isso que às vezes eu estou colocando é porque não sou eu que isso coloco. Mas Deus me coloca, já não vivo mais eu. Mas Cristo ele já vive em mim, porque a partir do momento que você conhece um propósito de Deus, você já vive aquele propósito. Já não é mais você que vive, é Deus vivendo dentro de você, na sua vida. A palavra de Deus fala que aquele que quiser achar a sua vida, perdê-la-á por Ele. Então, tudo que faço já não é por mim, é por Ele, né? Por quê? Porque algumas coisas, elas nos tiram do reino, né? A Bíblia fala sobre pecados e pecados de morte e pecados não para a morte. E lá em Mateus 7:21, aonde ali Jesus ele fala que nem todos, né, que diz Senhor, Senhor herdará o reino de Deus, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Porque muitos me dirão, mas Senhor, mas eu não preguei no teu nome, Senhor, em teu nome eu não curei, Senhor, em teu nome eu não fiz maravilhas. Então Jesus ele responde abertamente, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, vós que praticais iniquidades. Então, iniquidade, ela é um pecado decorrente. O que é um pecado decorrente? É um pecado que você peca todo dia. E a prática de um adultério, sendo que você não conhece aquilo como um pecado, aquele homem também não reconhecia o pecado dele. É por isso que muitas vezes nós deixamos nos enganar por, por homens, né? Doutrinas de homens, né? Eu falo que eu fiquei 22 anos enganado dentro de um sistema religioso que não conhecia Deus. Mas dentro de mim sempre algo me impulsionava, não, Deus não é isso, cara. Por quê? Porque eu via naqueles cultos, né, muita coisa do homem e não de Deus, né? Teve uma vez que num culto até de Santa Ceia, entendeu? A pessoa que estava ministrando lá em cima, ela falou assim: traga o seu melhor para Deus. Ela estava ministrando sobre dízimo, entendeu? Então, o meu melhor para Deus é dinheiro? Não, nunca foi. O meu melhor para Deus é o meu eu me entregar a Deus. Esse é o meu melhor que eu posso dar a Ele. O seu melhor para Deus nunca vai ser um dinheiro. O seu melhor para Deus nunca vai ser algo material. Sabe por quê? Porque Deus ele é dono de tudo. Ele é o dono do ouro, Ele é dono da prata, Ele criou tudo, tudo é dele. Ele não quer o seu dinheiro, quem quer o seu dinheiro é o homem. Então eu fui entendendo muitas coisas, entendeu? Eu era, na realidade, ignorante. Eu era ignorante. Eu vejo Jó como ele falava assim, eu ouvia falar de Deus, mas eu não conhecia Deus. Mas hoje eu estou passando a conhecer Deus. Então, esse passando a conhecer Deus, eu vejo que algumas coisas nos tiram desse reino. E muitas das vezes eu quero que essas pessoas que eu amo, a Bíblia fala que aquele que não cuida dos seus é pior do que um infiel. Então, eu amo os meus. Não é porque não é porque é um irmão, é um conhecido, mas eu já amo como se eu já estivesse vivendo num reino espiritual, e eu quero vocês lá comigo, né? Eu quero que a gente faça parte de um reino, só que para esse reino, né, existem alguns requisitos que nos tira desse reino, e infelizmente, ou felizmente, Deus ele já deixou escrito isso há 2000 anos atrás, um algo para nós, né? Então esse algo para nós é o que? Nós servimos a Ele, não servimos a Ele na carne, servimos a Ele no Espírito. Mas o que isso quer dizer? Se eu for entender que Ele já deixou alguns preceitos, alguns mandamentos para mim poder tê-lo, é igual um pai. Vamos colocar como um pai, nós colocamos algumas regras para os nossos filhos, para que eles possam viver bem, não lá na frente, não venha cair. A Bíblia fala, ensina o teu filho o caminho que ele deve andar, para ainda quando velho não venha se desviar.
Então esse ensinar o filho é ensinar no caminho do Senhor. Mas como que eu ensino o meu filho no caminho do Senhor? A palavra de Deus. Aquele que busca, achará. Conhecereis a verdade vos libertará. Nós estamos buscando um reino, num reino celestial, onde nós vamos morar eternamente. Ou seja, nós temos que aprender como que é viver nesse reino. E nesse reino, eu não quero ter ladrão lá, eu não quero ter pessoas adúlteras lá, eu não quero ter pessoas que façam mal a mim. Deus também não quer. É por isso que Deus está fazendo o quê? Uma seleção daqueles que realmente vão entrar nesse reino. E quem vai entrar nesse reino? São todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai, que está no céu. Mas como que eu sei que a vontade do Pai dele já deixou escrito? Aquele jovem rico, quando ele chega para Jesus e fala: Senhor, o que eu tenho que fazer para poder herdar o reino dos céus? Jesus fala para ele: guarda os meus mandamentos. Entendeu? Então, se eu for para Apocalipse, que já é um juízo, já é um julgamento ali, Apocalipse 22, 14 e 15, ele fala: guarda os meus mandamentos para que tenha direito à árvore da vida, né, e possa entrar pelas portas. Mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicídios, os ladrões. Então existe uma regra para entrar nesse reino. E essa regra, existe algumas coisas que nós devemos cumprir para herdar. Vai haver uma seleção de pessoas para poder entrar. Deus está escolhendo um povo redimido, um povo santificado, um povo que segue aquilo que Deus já determinou. Eu vejo assim, se eu entendo que algo já determinado por Deus, um princípio de Deus, ele já me pede, por que eu vou errar? Eu vou fazer algo que está contra a palavra de Deus? Se eu entender que a Bíblia ela é a boca de Deus falando conosco, eu entendo que Deus ele já deixou algo determinado para mim. E está escrito na palavra de Deus. Deus usou pessoas num espírito para poder deixar algo escrito para nós. Se eu entender que Deus ele fala assim, ó, eu deixarei impressa as minhas leis e os meus preceitos na sua mente e no seu coração. Ou seja, eu tenho que entender aquilo que Deus quer de mim. E se eu não entender esse reino, eu não vou poder herdar esse reino. Eu vejo o reino de Deus como um passar de ano, para mim não ficar reprovado. Ou seja, eu tenho que estudar a palavra de Deus. Ele fala: conhecereis a verdade vos libertará. Libertará de quê? Desse sistema mundano, desse sistema maligno, onde o homem coloca coisas que não é de Deus. O homem ele está interessado em algo que se chama poder, dinheiro, entendeu? Quando nós rejeitamos tudo aquilo que é desse reino, se eu entender que Deus fala de buscar ao reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, quem acrescenta em nós é Deus. Eu não tenho que buscar por algo, mas eu tenho que buscar por Deus e a sua justiça. O que é buscar uma justiça de Deus? Se eu entender que Deus ele fala ali, ó, vivendo o marido será chamada adúltera se for de outro homem. Eu já entendo que se a mulher separa do homem, ela arruma outro homem, ela está sendo chamada de adúltera. Ela se colocou nessa posição. Se eu pegar Marcos 10, 11, Lucas 16, 18, onde fala, se o homem deixar a sua mulher e casar com outro, adultera. Desculpa. E se a mulher deixar o seu marido e casar com outro, adultera. Eu entendo que casamento é um princípio. Já está em Gênesis 2:24. Deus ele cria o casamento no céu. Ele cria o casamento antes do pecado. Ele cria o casamento antes da lei. Ele cria o casamento no paraíso. Jesus, quando ele foi questionado pelos fariseus ali em Mateus 19, Jesus ele volta a esse princípio. E ele ainda acrescenta, portanto já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto o que Deus juntou não separe o homem, ou seja, quem separa duas pessoas é a morte. Nem Deus ele fala, eu separo, é a morte que separa. Mas que morte que separa? Essa é a morte espiritual. Adão e Eva quando pecaram no paraíso, eles morreram. A morte, o pecado, ela nos leva à morte. Essa morte, ela é física e também espiritual. Entendeu? Então, aquele homem de Mateus 7, 21, ele pensava que ele estava fazendo algo para Deus. Ele pregava, ele falava que ele curava, né? Ele falava que ele fazia maravilhas, mas Jesus falou assim, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Quando Deus ele passa a nos conhecer,
O que nos afasta de Deus se chama pecado. O que nos leva a Deus se chama santidade. Santidade nos leva a Deus. Aquele que busca, me achará. Mas nós temos que buscar Ele como? Em santidade. Se você for para Malaquias 2 ali, se você ler Malaquias 2, aquele povo estava orando, aquele povo estava jejuando, aquele povo estava se entregando ao Senhor, mas o Senhor falava assim: ei, eu já não olho mais para a oferta de vocês, eu já não ouço mais as suas orações. Mas então o povo perguntou: mas Senhor, mas por quê? Aí Deus ele responde: porque vocês foram desleais com as mulheres das suas mocidades, abandonando as suas primeiras alianças. Ou seja, aqui já tem um princípio. Se nós pegarmos um contexto, uma cronologia do casamento, nós vamos entender que Deus ele está separando um povo. Se você pegar ali em Gênesis, onde Deus ele manda as águas, ele destrói um povo porque estava em adultério. Ele deixa Noé. Por que Noé? Porque se você pegar a genealogia de Adão até Noé, foi uma genealogia monogâmica, ou seja, de uma só esposa. Deus ele mata todo aquele povo, por quê? Porque aquele povo estava em adultério. Se você pegar Sodoma e Gomorra ali, a passagem, você vai ver que Deus mata toda aquela cidade, só deixa 3 pessoas. Por quê? Porque aquele povo estava em adultério. Se você vê, Deus está fazendo uma seleção de um povo para entrar num reino. Então, meus irmãos, eu quero falar para vocês que não é fácil, é uma luta solitária. Muitas das vezes, às vezes nós nos colocamos como inimigos, mas somos inimigos sim, mas inimigos do pecado. Não somos inimigos. Eu amo os meus irmãos, eu quero ver vocês num reino, eu quero encontrar vocês num lugar onde nós possamos o adorá-lo em espírito e em verdade, né? Então essa é a mensagem, né? Não me abandone, tá bom? Estou aqui, meu telefone, pode me ligar para tirar alguma dúvida, para a gente poder estudar, para a gente poder conhecer, para a gente poder entender as coisas do Senhor. Amém? Fica com Deus.